Olá pessoal, sou a professora Rúbia. Eu estou aqui para ministrar uma aula com vocês hoje, né, através de vídeo, porque na verdade a gente está passando por esse período difícil aí, mas vocês não estão de férias, vocês terão aula, vocês terão exercícios para fazer e hoje eu estou aqui para ministrar uma aula com vocês sobre a civilização egípcia, que é parte do conteúdo do primeiro ano. Vamos lá? Pessoal, então, hoje a gente vai falar sobre o Antigo Egito, né? Quando a gente fala em Egito, as primeiras coisas que vêm à mente da gente é esfinge e pirâmides, né? Isso é uma marca da história egípcia, principalmente do Antigo Egito, né? E aí a gente tem na nossa mente também, além das pirâmides e das esfinges, a gente tem a mente vindo lendas, maldições, as questões das múmias, né? Então, isso mexe muito com o imaginário atual, né? A mumificação, a questão da conservação do corpo feita pelos egípcios, né? O retorno à vida, né? Porque essa era a ideia da mumificação. E isso mexe muito com o imaginário nosso, da atualidade, e acaba, pessoal, influenciando, né? Livros, né? Então a gente tem o aparecimento muito das múmias, das pirâmides, das esfinges em livros. Essas múmias, elas acabam aparecendo como personagens, né? Nesses livros, nos games, em filmes. A gente tem uma presença muito marcante dessas múmias nas produções atuais, né? De literatura, de cinema, de jogos. Então, acaba aparecendo muito na nossa sociedade. Claro que elas são muito importantes mesmo, até mesmo para entender a história do Egito, a história política, a história econômica, a história religiosa do Egito, né? As múmias, as pirâmides, a esfinge, elas contam a história do Egito para a gente. As múmias e o que é encontrado com elas, pessoal, acaba ajudando a explicar muitas crenças que os egípcios tinham. A gente tem nesse período um povo que é extremamente religioso, um povo que é politeísta, que acredita em várias divindades e eles acreditam muito na vida após a morte, né? Eles acreditam na imortalidade. Na verdade, eles vão desejar a todo tempo essa imortalidade. Eles vão querer esse retorno à vida e eles vão praticar coisas para que isso acontecesse, né? Eles vão fazer rituais para que isso acontecesse. Nessa época a gente tem o surgimento de textos falando sobre isso, né? Contando a viagem pelo mundo dos mortos até o momento da eternidade, do retorno, né, à vida. Então, no Livro dos Mortos, que são uma coleção de textos escritos pelos egípcios, eles contam sobre a mumificação, sobre a preparação para a vida após a morte, né? Como era feito, como acontecia. Nesse período a gente tem a questão aparecendo aí do Ba e do Ka, que é uma coisa que eles acreditavam muito, que é a questão da preservação do corpo e da alma, né? Então era muito comum os egípcios preservarem esse corpo para poder ter esse corpo na sua imortalidade e preservar também a alma, para que essa alma voltasse para o corpo, né? Então é o Ba e o Ka que dá o Ak, né? A junção do corpo e da alma novamente em uma outra vida. Nesse período, pessoal, a gente vai ter aqui antes da unificação do Alto e do Baixo Egito, já começado a questão da mumificação. As primeiras múmias egípcias, elas são encontradas nas areias, as mais antigas, né? Na verdade, elas são encontradas nas areias do deserto, né? Porque de início, antes da junção entre o Alto e o Baixo Egito, os corpos
corpos eram jogados na areia, e essa areia do deserto, por conta de ter uma temperatura muito elevada, ela acabava conservando o corpo. Ela fazia a evaporação dos líquidos presentes no corpo e acabava conservando esse corpo, preservando, né? Porque como não tem esses líquidos, não tem as bactérias, né? E os órgãos e os tecidos acabam sendo preservados. Então, as múmias mais antigas do Egito, elas foram encontradas, na verdade, nas areias do deserto, né? Eles escavavam buracos ali e jogavam o corpo dos seus mortos para que essa areia os preservasse. E aí a gente tem um exemplo aqui, né, da múmia Ginger, que é de 3.300 a.C., que foi encontrada em 1991. É uma múmia que foi encontrada na areia, num buraco, né, na areia do deserto, e ela está extremamente preservada, né? Vocês podem perceber que a pele ainda está presente, pregada nos ossos, né? Por quê? Porque a areia fazia essa desidratação e a pele pregava e conservava. Então é uma múmia muito preservada pelas forças da natureza nesse momento. Essa múmia, ela pode ser vista, ela está no museu na Inglaterra e ela pode ser vista até hoje, né? Ela ainda existe, ela está lá para visitação, né? Na Europa, em Londres, na verdade, né? Na Inglaterra. A gente tem depois, no Antigo Império, depois da unificação do Alto e do Baixo Egito, a gente tem alguns rituais novos para a preservação do corpo, né? Essa questão de preservação do corpo, nesse momento, vai ganhar mais força. E aí a gente tem novas maneiras e novas tentativas de preservação desse corpo aparecendo, porque para os egípcios era muito importante preservar esse corpo, porque eles realmente acreditavam nessa vida após a morte. Eles realmente acreditavam que em algum momento a sua alma retornaria, né? Era uma crença muito deles. E aí a gente tem rituais de mumificação acontecendo a partir de 3.200 a.C., feito pelos próprios egípcios, né? Não mais só pelas forças da natureza que vai ocorrer a preservação, mas por mão humana, né? Eles vão fazer trabalho no corpo para que ele seja preservado. Bom, como que vai funcionar as etapas de mumificação? Quais são as etapas de mumificação? Bom, a primeira etapa é a questão da oficina do embalsamador. Assim, quando uma pessoa morria, na verdade, o corpo era levado para uma oficina e lá vai se escolher o método que vai fazer para a preservação desse corpo. Existiam dois métodos, um que era mais avançado, um que era menos avançado. A escolha do método variava também de acordo, gente, com recursos financeiros. Por quê? Porque na verdade a mumificação era muito cara. Esse ato de mumificar era caro. Então não são todas as pessoas que vão fazer isso, né? No procedimento mais caro, nessa oficina do embalsamador, né, que é o procedimento onde vai se abrir e retirar os órgãos, né, vitais, esse procedimento vai ser feito muito com a elite, né, que é os faraós, os familiares dele, a realeza e os altos funcionários dele também. Então, nesse momento, a gente já tem iniciando ali a questão da retirada dos órgãos. Em um dos métodos, que era o método mais caro, abria-se o corpo e retirava-se os órgãos internos, né, daquela pessoa. Por quê? Retirava-se os órgãos para que esses órgãos não explodissem esse corpo, porque depois de um tempo, se esses órgãos ficam dentro do corpo, eles vão inchando até que causa uma explosão nesse corpo e esse corpo abre e deteriora, né? Então eles retiravam esses órgãos por conta dessa questão. A gente tem nesse momento um órgão muito interessante que vai ser retirado, é o cérebro, pessoal. O cérebro, ele não vai ser guardado como outros órgãos, porque, por exemplo, coração era guardado,
e outros órgãos, né, pulmão, eram guardados em jarros sagrados. Mas o cérebro, nesse período, ele não vai ser guardado, porque para eles, o que mostrava a vida de uma pessoa, o que importava numa pessoa, o que mostrava a característica dessa pessoa, era o coração e não o cérebro. O cérebro para eles não tinha utilidade nenhuma. E aí eles vão retirar o cérebro nesse momento. A retirada do cérebro vai ser feita pelas narinas, pessoal. Então eles vão jogar ácido, né, nas narinas e deixar esse ácido funcionar por um tempo, e depois que o ácido derretesse a massa cefálica, eles enfiavam por essa narina uma espécie de estilete, puxavam e esse cérebro saía todo pelo nariz, né, pessoal? Então, nesse período aqui, a gente tem essa questão da retirada dos órgãos sendo feita numa das etapas da mumificação. Nessa imagem aqui, vocês podem ver alguns sacerdotes, né, porque era a parte sacerdotal que fazia esse processo de mumificação, né, de retirada dos órgãos, de preservação do corpo. Então a gente vê nessa imagem alguns sacerdotes fazendo a retirada dos órgãos, né, e aqui vocês podem ver a retirada do cérebro pelo nariz, né, por uma pinça. Era comum nessa época, né, o cérebro, como eu disse, o cérebro não tinha importância para os egípcios nesse momento. Então ocorria muito essa questão da presença sacerdotal, né, no processo de mumificação. É um processo religioso também, tá, pessoal? Bom, depois de retirar dos órgãos, o passo seguinte, né, para a mumificação, né, depois da retirada dos órgãos, era pegar esse corpo e colocar por 70 dias numa substância chamada natrão, né, que é um mineral composto por carbonato de sódio e alguns outros componentes. E aí esse corpo vai ser colocado ali num recipiente com o natrão, e esse natrão ele vai fazer com que haja a desidratação do corpo, né? A retirada do líquido desse corpo, né? O que as areias faziam antes, agora vai ser o natrão que vai fazer, né? Então o natrão ele vai desidratar o corpo e eliminar as bactérias desse corpo, para que esse corpo não fosse destruído, né? Então o processo de mumificação ele é um processo longo, tá, pessoal? É um processo que vai demorar dias, né? Não é um processo rápido. Vai ter várias etapas e essas etapas demandam tempo. Aqui a gente pode ver uma múmia, né, que passou por esse processo, né, foi colocada nessa substância que é o natrão e foi desidratada, tá, pessoal? E vocês podem ver que a pele ela fica totalmente preservada, né, graças a essas substâncias. Bom, depois que o corpo é desidratado, né, que tira todos os líquidos e elimina a questão da proliferação de bactérias, o que os egípcios faziam? Eles vão preencher o corpo, porque o corpo vai ficar murcho, vai ficar vazio. Mas aí, pessoal, eles vão fazer o preenchimento desse corpo com algumas coisas, né, encontradas naquela região. Como que eles fazem o preenchimento do corpo? Eles fazem o preenchimento do corpo com linho, com serragens, com ervas aromáticas, né, para esse corpo ficar cheiroso, não ter aquele odor forte. Então, ervas aromáticas, resinas, a gente tem terra, né, sendo colocada dentro desse corpo, mais natrão, e era comum também, foi comum em alguns momentos usar cebolas para preencher esse corpo também, né, para encher esse corpo. Então, uma das etapas da mumificação é a questão da recuperação do volume do corpo. A etapa seguinte é a etapa da aparência, né? O cuidado com a aparência desse corpo. Por quê? Porque se a alma um dia retornaria para esse corpo, então ela precisava reconhecer esse corpo, né? Para se estabelecer ali. Então, depois de todo esse trabalho interno no corpo, né?
dessa desidratação, desse preenchimento, eles vão fazer um trabalho externo, né, com a aparência desse corpo. Eles vão aplicar óleos, né, e bálsamos aromatizados nesse corpo e vão depois enrolar eles em faixas de linho, pessoal. A gente tem nesse momento o corpo sendo preservado por bandagens de linho, né, que eles faziam na época. E nessa hora também é a hora que eles vão fazer alguns procedimentos estéticos. Por exemplo, tem algumas múmias que foi aplicado nelas cabelo, porque a pessoa era careca, mas na outra vida ela queria ter uma aparência melhorzinha e aí era aplicado cabelo. Ou perucas, né? Era muito comum os egípcios usarem perucas nesse período também, né? Às vezes eles raspavam as cabeças, mas eles usavam perucas para não deixar essas cabeças tão à mostra, né? Então nessa hora eles também têm essa questão da aparência externa, do cuidado com a aparência externa do corpo, tá, pessoal? Bom, depois desse cuidado com essa aparência externa, a gente vai ter um outro procedimento que é a colocação de uma máscara funerária, né? Que é a máscara que vai identificar o corpo para a alma, quando isso ocorresse, né? A junção do corpo e da alma. Então essa alma identificaria o corpo por conta da presença das máscaras. Essa máscara, ela era feita de vários materiais, né? Então a gente tem máscaras feitas de ouro, né? Como no caso dos faraós. Os faraós, as máscaras deles, as máscaras funerárias deles, vão ser todas feitas de ouro com uma interpretação bem próxima do rosto deles, né? Agora, as pessoas de escalão mais baixo, né? Na verdade vão ter máscaras também funerárias, mas feitas com outros materiais, né? Por exemplo, fibras, algumas fibras, e a gente tem também faixas de papiro, né? Molhadas e colocadas no rosto das pessoas, né, para fazer essa máscara funerária. Essa máscara era realmente para a alma reconhecer o corpo, né? Então era colocado essa máscara nesses corpos. Bom, todo ritual de mumificação feito pelos egípcios é um ritual religioso, como eu já disse. E aí esse ritual era feito durante toda a preparação, esse ritual era feito declarando preces religiosas. Esses sacerdotes a todo tempo oravam e pregavam e faziam preces religiosas para os deuses, para que esses deuses eles preservassem esse corpo, mantivessem esse corpo e cuidassem da alma também do indivíduo até que ela retornasse para esse corpo. Então eram sacerdotes que faziam essas preces religiosas e faziam todo o trabalho de mumificação. Bom, voltando às pirâmides, né, só para dizer, depois de todo o processo pronto de mumificação, depois de todo o trabalho com o corpo, esse corpo era levado para as tumbas, né? E as tumbas mais famosas são as pirâmides, pessoal. As pirâmides nada mais são que depósitos de corpos de mortos, né? De mortos importantes do Egito, os faraós, né, pessoal? Então, as pirâmides, as lindas pirâmides, aquelas que a humanidade venera, né, e observa por sua grandiosidade, né, por se manterem resistentes até hoje, depois de tanto tempo, eram tumbas mortuárias, né? Eram ali que as grandes pessoas, os grandes nomes da história egípcia era colocado, o corpo delas era levado para lá. Então a gente tem essas tumbas mortuárias aí. As pessoas de mais baixo escalão eram enterradas em pirâmides menores, ou em alguns lugares específicos que não eram pirâmides, mas
diferenciados. Mas as pirâmides, a gente tem a presença de faraós nelas, né, de corpos de faraós nelas, e tem também a presença de corpos de funcionários de faraós, de esposas de faraós, de filhos de faraós. Por quê? Porque eles acreditavam que quando eles morressem, eles teriam uma vida parecida com a que eles tinham na primeira vida deles. E aí eles procuravam enterrar junto com eles objetos que para eles eram importantes, objetos valiosos, né? Ouro, prata, colares. Eles costumavam levar comida para dentro dessas tumbas, porque a alma tinha que ser alimentada também, então era comum dentro das tumbas ter a presença de comida, né? Frutas e vários tipos de alimentos que eles consumiam naquela época. E eles também, nas pirâmides foi encontrado corpos de algumas pessoas que exerciam cargos mais baixos. Por quê? Porque o faraó, na verdade, ele necessitaria de seus empregados na sua vida futura, né? E a sua família necessitaria de seus empregados. Então, alguns funcionários eram enterrados também nas pirâmides, para que nessa nova vida eles continuassem servindo a essas autoridades, né? Então, as pirâmides, pessoal, essas pirâmides, elas fazem parte dessa questão mortuária do Egito, né? A história do Egito, ela é muito movida pela religião. Essa religião vai interferir em vários aspectos, inclusive nesse aspecto de conservação do corpo. Então a gente tem a questão religiosa fazendo com que essa vida egípcia aconteça em volta disso. Hoje eu escolhi esse tema para vocês porque é um tema que se fala muito quando a gente fala de civilização egípcia, né? Todo mundo lembra sobre isso. Então esse tema eu trouxe para vocês para esclarecer um pouco, né? E mostrar para vocês como religião, política, estrutura urbana estavam tudo interligado nessa sociedade egípcia que é tão maravilhosa, tá, pessoal? E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouco sobre essa parte, e dúvidas vamos retirar nas nossas aulas que ocorrerão futuramente aí, tá, pessoal? Obrigada, até!